Mais um ano termina, está terminando, estamos aí há 2 dias, amanhã é 30, 31 e acabou-se o ano de 2019. Aí tem aquela musiquinha, né? E o que você fez? Né? E o que nós fizemos? Erramos bastante. Se tem uma coisa que o ser humano sabe fazer muito bem, é errar. Eu, você, erramos com palavras, erramos com gestos, erramos com pensamentos. Até quando você pode fazer o bem e você não faz, a Bíblia diz que você peca, que você erra. Então nós pecamos quando nós fazemos aquilo que não devemos fazer, e nós pecamos também quando nós deixamos de fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Então, resumindo, a gente erra bastante. Só que eu sempre falo essa frase aqui, eu sempre compartilho com vocês essa frase: quem não ouve conselho, ouve... Não parece que eu compartilho tanto, né? Quem não ouve conselho, ouve... Coitado. Quantas vezes nós já ouvimos isso e quantas vezes nós já falamos isso, quando pessoas deixam de seguir orientações bíblicas, viver por princípios e valores bíblicos, a gente acaba errando muito mais, as pessoas acabam errando muito mais, quando deixam de observar esses parâmetros, essas cercas, esses postes em volta que Deus coloca, e coloca uma cerca, que são princípios que vão nos limitar, dizendo assim: não vai para lá porque não é bom, não passa essa cerca porque não é legal. Depois da cerca não tem um pote de sorvete, tem um abismo. Quando Deus diz não, é porque Ele sabe que aquilo não será bom para você, não será bom para mim. E Deus então diz não é porque Ele é sanguinário, porque Ele quer ver você com vontade de fazer alguma coisa e não deixar você fazer, é porque Ele sabe que não é bom. Quando Deus diz não, Ele sabe que não é bom para você, não vai ser legal para você. E nós vamos entrar no novo ano, e a gente sempre fala de mudança, né? Você vê, chega aí 15 dias antes de terminar o ano, aparecem os gurus, os videntes, né? Eles sabem de tudo, né? Quem vai ganhar o brasileiro, quem vai ganhar o gaúcho, né? Quem vai ganhar o mundial, e assim por diante, quem vai morrer, quem não vai morrer, quem vai ser o prefeito, o presidente, eles sabem de tudo, né? O fulano vai morrer e tal. Só que no final do ano, ninguém sabe o que eles falaram no começo, então ninguém cobra eles. Tinha que marcar ali, né? O vidente falou que isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer. No final do ano, vamos cobrar esse cara. No final do ano, você... desaparece, né? Eles aparecem no final do ano, né? E para fazer as novas previsões, mas eles não falam das previsões erradas que eles fizeram do ano que passou. Só que a gente segue muito essas coisas, né? A gente tem, nós somos muito místicos, né? Nós gostamos de materializar as coisas. É por isso que eu não, né? Espero que você também não, vão na praia e dão 7 pulinhos, né? 7 ondas. Né? Tem outros que ainda jogam bolo para Iemanjá, sabendo que aquilo é idolatria e coisa e tal. Você chega na praia aí no dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, é um absurdo de sujeira, de coisa arada. E você vê que as pessoas, elas são místicas, elas fazem de tudo para dar certo, elas fazem de tudo para resolver o problema, elas fazem de tudo para que o próximo ano, assim, venha uma fada, né, um vidente, um mago, e faça plim, e os seus problemas todos são resolvidos, né? Que bom se fosse fácil e simples assim. Porque o maior culpado dos nossos problemas é nós mesmos. A Bíblia diz assim: do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. A gente diz assim, quando o negócio está difícil, mas por que isso está acontecendo, né? Parece que eu olho para cima e vejo Deus falando assim: você tem a cara de pau de perguntar ainda por que está acontecendo? Está acontecendo porque as decisões que você tomou são todas erradas, equivocadas. É por isso que está acontecendo. Não é porque eu sou mau, porque eu estou aqui com um raio na mão, louco para partir você no meio. Não é esse Deus que a Bíblia ensina. Mas a gente colhe o que a gente planta. Então, como ter um 2020 diferente? É só plantar coisas boas. É só observar princípios, valores. É só seguir o que a Bíblia diz. Ler mais a Bíblia, orar mais, amar mais. Eis aqui uma receita fantástica: amar mais. Aí eu pensei sobre esse texto aqui de Marcos 2, 18 ao 22. Eu quero falar sobre odres e roupas novas para um ano novo. Amém?
Vamos lá então, vamos ler o texto e a gente vai lendo versículo por versículo e nós vamos comentando. O versículo 18 diz assim: ora, os discípulos de João Batista, e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? A gente vai comentar esse primeiro versículo e vamos continuar lendo. Está escrito ali, você está lendo. Os religiosos, isso é costume da religião, eles querem que todos sejam iguais a eles, na aparência e nas práticas. É isso que a gente percebe aqui na vida dos discípulos de João Batista, nos discípulos dos fariseus, pessoas religiosas, onde todo mundo era igual, todo mundo era parecido, as práticas tinham que ser a mesma. Se eles estavam jejuando, eles olharam para os discípulos de Jesus e disseram: mas me diga uma coisa, por que os discípulos de João Batista, os discípulos dos fariseus, eles jejuam, são crentes mesmo, olha, esses são crentes, do manto, jejuam, e o Senhor aí que se diz o seu Filho de Deus, os seus discípulos não jejuam? Como é que é esse negócio? Aí a gente vai para o próximo versículo, que diz assim: Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não pode jejuar. O que Jesus estava dizendo? Jesus, ele é o noivo da igreja, e a igreja é a sua noiva. Quando a igreja for arrebatada, tirada dessa terra, quando Jesus voltar, acontecerá o casamento, uma grande festa, e em festa tem comida. Jesus está dizendo assim: olha, o noivo, ele está aqui, eu, Jesus, sou o noivo, então os discípulos estão caminhando comigo. Imagina se você tivesse que jejuar num casamento, tem comida a fuzel, como diz aqui no sul, mas você não pode comer porque você está jejuando. Você imagina, o pastor chegou no casamento, para fazer o casamento, fez o casamento, comida, banquete para todo mundo, aí a noiva e o noivo chegam no pastor: pastor, não vai comer? Não, estou jejuando. O pastor, não tinha outro dia no ano para o senhor jejuar? Nós temos 365 dias, o senhor veio jejuar no dia do meu casamento? É mais ou menos isso que Jesus estava explicando para eles: olha, eles estão comigo, eu sou o noivo, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, então eles não têm por que jejuar, eles estão caminhando comigo, é festa. Os discípulos estavam caminhando com Jesus e aprendendo, se esbaldando espiritualmente dos ensinamentos de Jesus, de caminhar com Jesus, de ver o que Jesus estava fazendo. Então Jesus disse que eles não precisariam jejuar enquanto o noivo estivesse presente. O próximo versículo diz assim: no entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. Agora sim. Então, naqueles dias, eles vão jejuar. Agora a gente jejua, porque Jesus não está aqui fisicamente. Então, agora a gente tem que jejuar. É isso que Jesus estava dizendo para aqueles religiosos: olha, enquanto eu estiver aqui, discípulo meu não jejua. Mas quando eu for retirado, quando eu voltar para o céu, então haverá a necessidade de jejuar, porque o ministério dos discípulos então iriam começar a curar os enfermos, expulsar os demônios, pregar o evangelho, e isso requer revestimento espiritual, e o jejum é uma ferramenta espiritual maravilhosa para você se revestir de autoridade, para você matar a carne e fortalecer o seu espírito. Você quer ficar mais sensível a Deus? Você quer ficar mais sensível ao Espírito Santo? Jejue. Como é que jejua, pastor? Fica um dia sem comer. Fica meio dia sem comer. Fica 3 horas sem comer. Está ficando bom, né? Fica 1 hora sem comer. Não. Tira um período de jejum. Faça um propósito. É isso que é jejum. E o texto continua: ninguém costura, aqui entra o ponto que eu quero pregar. Jesus vai dizer assim, uma parábola: ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha, e o buraco fica ainda maior. Eu me lembro da minha mãe ainda. Quem aqui já teve o privilégio de ter a roupa remendada?
Roupa era uma vez por ano, quando eu era criança. Os primos iam passando para a gente, os vizinhos iam trocando, crescia as crianças e fazia aquele rodízio na fazenda onde eu fui criado. E então aparecia um buraco na bermuda, de sentar, de rolar no chão, na calça, a mãe ia lá e colocava um remendo. E não era nem festa junina. Era normal, aquilo ali era normal. Você andar com remendo na bunda, era a coisa mais normal que tinha naquela época. Então, a gurizada ali fazia, nem ligava, tranquilo. Você já passou por isso, talvez, como eu já passei. Então, você sabe do que Jesus está falando aqui. Se você pega uma roupa velha, está ali com um buraco rasgado, e você pega um tecido novo para fazer a costura, ali o remendo, o que vai acontecer? Quando você lavar, o remendo novo ele encolhe e rasga a roupa, que já está velha, e o buraco fica maior. Mas o que Jesus quer falar com isso? O que ele está querendo dizer com isso? Vamos lá. Próximo versículo. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Odres era uma espécie de um saco feito de couro. E o vinho, o suco de uva era colocado ali para fermentar. Então os gases iriam fazer com que aquele material trabalhasse, espichasse. E quando ele já era velho, usado, não tinha mais o que espichar, você enchia ele de vinho, de suco de uva para virar o vinho fermentado. Então ele iria arrebentar. E iria perder o vinho e perder o odre. Então Jesus está dizendo, você não coloca vinho novo em odre velho. E você não coloca remendo novo em roupa velha. Ok. Mas o que Jesus está tentando ensinar aqui? Vem o primeiro ponto da mensagem que eu quero falar com você. Está ali. Nós somos resistentes à mudança. Somos extremamente resistentes à mudança. Em todos os contextos. Tudo que muda, tudo que é novo nos incomoda. Porque nós estamos acostumados a fazer aquilo de olho fechado. Você já imaginou se um dia você for dirigir na Inglaterra? O volante é do outro? Cara, a gente vai fazer shark. Porque nós estamos acostumados a dirigir com o volante do lado esquerdo. Lá muda tudo. Quando você está acostumado a dirigir um carro com câmbio, com marcha, e você pega um automático, você fica perdido, ainda que é mais fácil, mas fica perdido. Porque tem um pezinho ali que fica perdido. Você não sabe o que fazer com ele, tem um lugar para ele ficar parado ali. Mas a gente está acostumado a trabalhar ali, ó. Embreagem, freio, acelerador. Tudo que é novo assusta a gente. Tudo que vem para mudar assusta a gente. E nós não devemos resistir ao novo, desde que preservemos a essência. Do que você está falando, pastor? Jesus, ele usa essa parábola para mostrar para os religiosos, fariseus, os discípulos de João Batista, que eles estavam dentro de um sistema, e que se eles não entendessem que Jesus, ele é o cumprimento de toda a Bíblia, e que Jesus, ele veio para cumprir tudo aquilo que os profetas falaram, e que após a vinda de Jesus, tudo iria mudar, se eles não estivessem prontos para essa mudança, seria como a roupa velha, vai rasgar, seria como o odre velho, vai estourar. Eles não estavam prontos, preparados e muito menos queriam estar para receber a mudança. Como muitos de nós. Mas o que é essência? Essência não muda. Amém? Posso ouvir um amém? Você que está querendo dormir aí? Amém. Glória a Deus, eu sei, calor, tal, piscina, a gente está cansado. Mas vai lá, aguenta mais um pouquinho, meia horinha só. Esse ano você não vai me ouvir mais. Fica tranquilo. Então, o que é essência? Essência a gente não mexe. Essência a gente não muda. O que é essência? Essência é a palavra de Deus. Essência é o evangelho. Essência é a pregação pura e genuína da palavra de Deus. Isso eu não negocio, eu não mudo. Pode ficar zangado quem quiser, bravo quem quiser, chateado quem quiser. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada. Enquanto eu for um pastor nessa igreja, eu irei pregar a palavra de Deus. É essência, não muda. Agora, a forma muda. O que é a forma? A forma é como você canta. A forma é como você se mostra. A forma é a bateria. Porque tem igreja que não pode, porque é pecado. A forma é o teclado, é a música, é o som.
A forma é o palco. Mas, pastor, isso não é palco, é altar. Quem te falou que isso aqui é altar? Isso aqui é um palco. Aí altar é santo, é sagrado. Você sabe o que é altar na Bíblia? Altar é lugar de matar bicho. Sabia disso? Altar é lugar de matar bicho. Toda vez que a Bíblia fala de altar, é feito ali um monte de pedras e um animal é morto ali, imolado, sacrificado, para ser oferecido a Deus. E taca fogo nele. Eu lembro de um versículo em Levíticos, vamos ver se eu lembro ainda, 6:19 ou 3:19, que diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando eu era mais pentecostal, eu citava esse versículo direto. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Eu, novo na fé, eu achava que estava falando do altar, né, do púlpito, do palco. Não é o fogo. Você pega, monta o altar de pedra, bota o animal, já matou ele, sacrificou, cortou em pedaços. Lê lá a história de Elias, quando ele desafia os profetas de Baal, 19 de 1 Reis. Ele pega o animal, o bezerro, e corta em pedaços, bota sobre o altar e molha tudo ali com água e ora, e Deus manda fogo e queima tudo. É aquele fogo ali que está falando. O altar. É daquilo que a gente está falando. Então, se eu não tivesse um altar aqui, tivesse no chão, é forma, não importa. Se eu estivesse pregando de lá para cá, se a gente virar tudo, fazer o culto de lá para cá, é forma. Assim for um pequeno grupo, as pessoas sentam em roda e fazem um pequeno grupo, é forma. Só não pode deixar a essência. A essência é o evangelho. Por que a igreja é escura? Tem o pano escuro, o fundo é preto, esse negócio é esquisito, né? Parece, só falta luzes aqui, só falta mesmo, ano que vem a gente vai colocar. Vai virar o quê? É forma. É forma. A forma muda, ela é dinâmica, é flexível. Por que a frente da igreja não parece com a igreja? Porque não é para parecer com a igreja mesmo, é forma. Por que tem que ter uma cruz? Não tem que ter uma cruz. Por que eu tenho que ter cara de crente? Eu não tenho que ter cara de crente, eu tenho que ser crente aqui dentro, eu tenho que viver Jesus aqui dentro. Por que eu tenho que valorizar a aparência? A gente está preocupado com a aparência, a gente está preocupado com a forma, e tem tanta gente olhando para a forma, para a aparência, e esquece a essência. A essência é inegociável. Eu não negociarei a essência é Jesus, a essência é a palavra de Deus, não tem negócio. Agora, a forma, desde que ela seja decente, glorifique ao Senhor, não importa. Não importa. Eu disse para alguns que eu mais converso, que Deus está abrindo as portas aí, até nos Estados Unidos, com algumas parcerias e tal, a gente quer continuar essa obra, derrubar isso aqui, derrubar a casa pastoral e fazer um prédio aqui a partir dessa construção nova aqui em L, fora ali, e porão embaixo, e aquele espaço todo aqui, você sabe que vai mais para lá, isso aqui mais para lá, e vai até o final, triplica esse lugar aqui e vai até o final ali na frente do prédio ali embaixo. Aí nessa entrada aqui a gente vai fazer um lugar de recepção, uma lanchonete, um espaço de comunhão, vamos colocar aqui uma mesa de ping-pong, uma mesa de bimbolim, vamos colocar uma televisão com um Play 4 para a gente jogar videogame com as crianças, com os jovens, vamos fazer um espaço lindo e maravilhoso, que você fala, nossa, mas isso não parece uma igreja, que bom, essa é a intenção. Aí daqui para lá, o espaço de louvor e adoração, 400, 500 pessoas, um negócio diferente. Pastor, mas não tem cara de igreja. É para não ter cara de igreja mesmo. Agora a essência, a gente não muda. A essência, a gente não negocia. A essência é a palavra de Deus. A essência é a pregação do evangelho. Só que a mudança é algo muito complicado. Eu fui criado, estou suando, tá quente. Quando eu me converti, na igreja, a gente só cantava os louvores da harpa cristã. Lembra? Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Viu como eu canto bem? Eu sabia de cor, 15 da harpa cristã. É lindo, é maravilhoso. Só que, hoje a gente não canta, mas por que não canta? A gente até canta. É bonito, é bom, não tem problema nenhum. Mas a igreja tem que ter o cantor cristão, tem que ter harpa cristã. É bom, é legal, não tem problema nenhum. Mas não tem problema de ter a bateria, não tem problema de ter a guitarra, não tem problema de ter a projeção, não tem... mas isso não é de Deus. Não, é do diabo. Não é do diabo, é da igreja. A gente comprou, está pago. Então a gente pode usar. Tem gente que fica dando tudo para o diabo, que fica terceirizando as coisas para o diabo. É de Deus, está consagrado a Deus. Esse espaço é de Deus. A obra que vai ser feita aqui é para a glória de Deus. Você é de Deus, essas cadeiras são de Deus. O ar-condicionado que não está dando conta é de Deus. Os ventiladores são de Deus. Nós somos de Deus. Amém?
Não devemos resistir ao novo, desde que preservemos a essência. Você quer ganhar as pessoas para Jesus? Sim ou não? Você quer ganhar os jovens para Jesus? Você quer ganhar a sua família para Jesus? Então você precisa ser sábio. Você precisa ser sábio. Você precisa se contextualizar. Você não ganha ninguém para Jesus falando que ele vai para o inferno. Não é assim. Ame a pessoa, abrace a pessoa, ore pela pessoa. Você vai ver que as coisas vão mudar. Somos resistentes a mudanças. Não gostamos de novidades. A Bíblia afirma que nós temos uma vida nova em Cristo Jesus. Olha, mudança, vida nova. A resistência ao novo gera atraso e estagnação. Tem igrejas que estão morrendo. Tem igrejas que estão morrendo. Porque a igreja que ela me segurava ou me mantinha quando eu tinha 15 anos, não mantém mais a galerinha de 15 anos hoje. Os pais religiosos, eles criam os filhos dentro de uma redoma, e eles são crentes na aparência até os 15, 16 anos, porque depois dos 15, 16, que eles podem fazer o que quer, entre aspas, aí eles fazem o que quer. Ah, mas o meu filho desviou. Não, ele não desviou, ele nunca foi crente. Porque você ensinou ele a ser religioso, porque eu ensinei a ser religioso, a igreja ensinou a ser religioso. Agora, se você ensinar a criança a amar a Jesus, e que ela é amada por Jesus, e ela entender isso, ela jamais vai se desviar. Você já percebeu que quando a gurizada chega 18, 19, faculdade, desviam? Já perceberam ou não? Não precisa ir muito, e tem gente aí de 25, 30, 40 aí que o primeiro sinal de que está tudo bem, abandona Jesus. Chuta o pau na barraca, enfia o pé na jaca e vai para o mundo. Ponto 2 e último. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Eu estou empolgado porque é o último culto do ano. Não podemos desfrutar do novo se a nossa estrutura é velha. E eu não estou falando dessa estrutura aqui, tá? Eu estou falando de cosmovisão de tudo. Cosmovisão de tudo. Se a sua estrutura interna, o que você pensa, o que você acredita, o que rege a sua vida, é uma estrutura velha, ultrapassada, você não está pronto para o novo. Olha só que interessante. Cosmovisão mundana. Pessoas que estão na igreja ouvindo o evangelho, mas o estilo de vida, a cosmovisão, ela é mundana. Ele fala como mundano, ele anda como mundano, ele frequenta lugares mundanos, o estilo de vida dele, a cosmovisão de mundo, está falando aquilo que você vê, a completude do que você vê, do que é o mundo para você, do que é a vida para você, isso é cosmovisão. Então tem gente que está dentro da igreja, que se diz evangélica, cristã, crente, seja lá o que quiser chamar, mas a cosmovisão ainda é mundana. Ama o mundo. E a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A cosmovisão religiosa, essa eu já falei, essa é tão ruim quanto a mundana. A cosmovisão religiosa, distorcida, ela é tão ruim quanto a cosmovisão mundana. Cosmovisão emocional. Sabe aquela pessoa que tem a ideia sobre a vida emocional totalmente distorcida? A vida emocional dela em todas as áreas. A pessoa tem 50, 60 anos, mas não tem maturidade. Tem 30, 35, 40, mas não tem maturidade. As emoções são emoções de adolescente. Maturidade não tem a ver com idade. Tem adolescente de 15, 16 anos que é maduro. Tem anciões de 70, 80 que não tem maturidade, nunca vai ter. Já viu aquele meninão de 90 anos que mora com a mãe? Pastor, o que você tem contra? Nada. Morar com a mãe não tem problema nenhum, mas o problema é que o cara tem 90 anos e não tem maturidade. A mãe está ali ainda botando ele de joelho, batendo na cabeça dele, ele fazendo os mesmos erros.
Né? Passou 2000, 2020 agora, daqui a pouco 2030, ele está caindo no mesmo buraco. Cometer os mesmos erros. A cosmovisão emocional dele é deturpada. Cosmovisão espiritual, cosmovisão dos relacionamentos, gente dodói. Sabe aquela pessoa dodói? Se você contrariou ela, eu não vou mais na igreja. O pastor pregou para mim, eu sei que foi para mim, eu sei. Ele sabe tudo da minha vida, foi para mim. Não vou mais, vou desviar. Cosmovisão certa é como Deus vê as coisas. Como é que Deus vê as coisas? Eu preciso viver de acordo com a ótica de Deus. Como é que Deus vê as coisas? A forma que eu vejo as coisas, muitas vezes são equivocadas. E quando eu percebo que Deus está vendo assim, que é assim que Deus quer, eu preciso me enquadrar à vontade de Deus. E não enquadrar a vontade de Deus à minha vontade. Ah, mas é a vontade de Deus. Como é que você sabe que é a vontade de Deus? Como é que eu sei que é a vontade de Deus? A Bíblia. Está na Bíblia. É assim que eu sei qual é a vontade de Deus. Ah, mas o profeta me revelou, tá? E o que ele revelou para você? Ah, ele revelou isso. Está na Bíblia? Não. Então sai fora. Ah, mas não sei se está na Bíblia, pastor, eu não leio a Bíblia. Mas você segue o profeta, né? Você não lê a Bíblia, mas você segue o profeta. Ou o que se diz profeta, ou o que se diz guru, ou que joga as cartas. Eu vou lá tirar as cartas, está chegando ano novo, e ali a minha vida vai ser resolvida. Você vai perder dinheiro, só isso. E as coisas vão continuar do mesmo jeito. Não muda. Se você não muda, as coisas não mudam. Você quer mudança? Tem que mudar. Um remendo novo em roupa velha gera mais estrago. Então Jesus não vai colocar coisa nova na sua vida se você não aceitar mudança. Eu quero mudança esse ano, Senhor, tem que mudar tudo na minha vida. Tem que mudar então você. Porque se você continuar com a estrutura velha, Deus não pode fazer nada. Ele vai colocar um remendo novo, vai arrebentar, o buraco vai ficar maior. O odre vai estourar, porque não suporta. A mentalidade tem que mudar. Amém? A mentalidade. Romanos 12 diz que a nossa mente ela é transformada pela palavra. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se não mudar aqui essa cabeçona aqui, não adianta. Não resolve. Continua do mesmo jeito, dando o murro na ponta da faca. Vai mudar, mas você não mudou a atitude, não vai mudar a situação. Conforme o pano encolhe, rasga a roupa velha, o vinho novo no odre velho se perde, e assim por diante. Odres novos têm a capacidade de dilatação. Por que Deus quer dar uma mentalidade nova para a gente? Para que você tenha a capacidade de crescer. Se você continuar assim, eu nasci assim, vou morrer assim, você não vai experimentar o novo de Deus. Porque você não quer mudar, eu nasci assim, morri assim, eu vou morrer assim, vai morrer assim mesmo. Agora, se você aceitar que Deus quer que nós mudemos para 2020, estruturas velhas não comportam novidades. Em muitas áreas de nossas vidas, perdemos a oportunidade de crescer, desenvolver, desfrutarmos novas coisas na vida, pois queremos continuar como somos, não aceitamos a mudança. Que tipo de ano você quer? 2020. O que você quer? Qual que é a base da sua vida? A minha é espiritualidade. Se eu não estiver bem espiritualmente, tudo vai mal. E a minha espiritualidade é Jesus. Eu creio que a sua também. Então, a nossa meta, o nosso alvo, primeiro deve ser o nosso relacionamento com Jesus. Como é que está? Como é que está a minha vida com Jesus? Como é que está a sua vida com Jesus? Ele tem coisa nova para nós? Sim. Ele quer nos abençoar? Com certeza. Mas ele não pode fazer isso se a roupa for velha e se o odre for velho. Tem que ter renovo. Amém? Tem que ter renovo. Tem que ter mudança. A gente tem que parar de fazer as mesmas coisas. Sabe que eu estou fazendo pós-graduação em psicanálise. O pastor já é doido, vai ficar mais doido ainda. Não, é muito legal, gente, muito legal. Eu gosto da área de psicologia, de psicanálise, e eu estava entendendo a diferença entre essas áreas.
psicologia, psiquiatria e psicanálise. Aí eu vi a ilustração de uma árvore, eu falei para alguém sobre isso, e a ilustração da árvore me ajudou a entender como que essas áreas atuam. O que essas ciências ou essas áreas fazem para ajudar o ser humano nas suas mazelas. Imagina a árvore. As folhas mexendo da árvore é o comportamento humano. A árvore está se mexendo daquele jeito por causa da estrutura dela. Então é aquilo que a psicologia estuda, é ali que a psicologia atua, no comportamento do ser humano. Por que eu faço isso? Por que eu estou pregando e eu não paro? Por que a minha mão não para? É porque eu sou assim. Se você vê eu sentado, eu não paro, eu estou mexendo o pé, eu estou batendo. E é só eu, né? Ninguém mais é assim, ansioso. Isso chama-se ansiedade, o cara sanguíneo. Né? E quando um psicólogo olha para você, ele consegue descrever você. Ele diz, você é assim, 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 você é ansioso, você não é, e tal, e tal. Então, a psicologia estuda isso. Agora, a psiquiatria, ela estuda os processos químicos que levam você a ser assim. Por exemplo, o dependente químico, quando ele é internado para recuperação, ele vai para a psiquiatria. Ele vai ter que ser medicado, porque é química. É química. Ele vai ter que ser medicado para que ele possa passar por aquele momento de abstinência. Então, a psiquiatria, ela vai estudar os processos químicos que levam a pessoa a tomar as suas decisões, os seus movimentos e assim por diante. Se eu tomar um sedativo, eu fico bem calminho. Eu prego assim, ó. Mas eu tenho que tomar um sedativo. Aí eu vou pregar para você, meus irmãos. A paz do Senhor. Aí já tem uns dormindo aí, vamos acabar de dormir o resto, né? Só se botar um sedativo, porque eu sou assim. Agora, a psicanálise, ela é a raiz da árvore. Se a psicologia, ela estuda as folhas, a psiquiatria estuda o caule, que são os processos químicos, a essência, a parte física, química. A psicanálise, ela é a raiz, ela estuda a raiz, a origem. Por que você faz o que você faz? Por que diante daquela situação você sempre faz a mesma coisa? Porque alguma coisa lá atrás, no seu passado, na raiz, aconteceu e te condicionou a isso. Pessoas que não acertam nos relacionamentos, pessoas que repetem os erros dos seus avós, dos seus pais. E por que eles repetem? Porque desde a infância eles estão vendo os seus pais fazerem aquilo. Os seus tios, tias, avós. Então, a raiz, ela está sendo ali firmada, e aquela criança vai se tornar um adulto, ela vai repetir as práticas dos seus pais, dos seus avós. Agora, você sabe por que você reage da forma que você reage diante das situações. Eu sei de pessoas aqui, que eu conheço quase todo mundo, que tem medo de cachorro, de gato, de papagaio, que tem medo de barata, que acho que até homem tem medo de barata, né? Que tem medo de injeção. Eu tinha muito medo de injeção, porque eu tomei uma injeção quando era criança. Lembra daquela pistolinha? Colocava... Você colocava, você era bem geladinho, né? A primeira vez que eu tomei, não dói, é gostoso. Aí o cara apertou. Aí eu saí, puxei, aquilo sangrou e eu fiquei traumatizado. Eu venci o trauma da injeção, mas até os 25 anos, se mostrasse uma injeção para mim, eu saía correndo. Apavorado. Porque a raiz do problema está lá. A gente pode se conhecer, a gente pode melhorar, as nossas atitudes podem mudar, a Bíblia fala sobre essas coisas, mas a gente, tá bom assim, vou continuar na roupa velha, odre velho, não vai receber nada novo do Senhor, porque Ele não vai colocar remendo novo em roupa velha, e nem vinho novo em odre velho. O que você quer para 2020? Romanos 6:4 diz assim: fomos sepultados com Ele na morte. Pode me ajudar, Ana? Fomos sepultados com Ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em... Quê? O que está escrito ali? Novidade de vida, vida nova. Caminhar com Jesus é vida nova. Caminhar com Jesus é tudo novo, muda tudo. Romanos 7,6. Agora, porém, estamos livres da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei. Porque ninguém consegue cumprir a lei. Só um homem cumpriu a lei, Jesus. Então nós não estamos mais debaixo da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos. Eu morri para o mundo, eu morri para a lei. Eu sou nova criatura.
Eu queria que você estivesse empolgado igual eu, desse um amém, um glória a Deus, um aleluia. Amém? Não, pastor, eu sou batista, não dou glória a Deus. Dá sim, irmão, só um glória a Deus, sim. Legal. Vamos terminar o ano dando um glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, amém. Eu quero que o seu silêncio seja um silêncio de reflexão. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Que letra? A lei. A letra escrita em tábuas de pedra, que você nunca conseguiu obedecer, e nunca vai conseguir. Jesus obedeceu por você, Jesus cumpriu por você, Jesus morreu por você, Jesus se entregou, Ele foi perfeito, Ele cumpriu a lei, 33 anos nesse mundo como ser humano, cumprindo a lei sem errar um ponto, por nós, que não conseguimos. E agora que cremos nele, precisamos viver uma vida nova, diferente, tem que ter mudança, tem que ser novo. Não tem nada pior do que eu falar que eu sou crente, ou cristão, ou evangélico, como você quiser chamar, e eu não viver dessa forma. Eu dizia assim, Jesus mora em mim, mas as coisas que eu faço, não, peraí, eu acho que é o diabo que mora nesse cara, não é Jesus não. Porque o cara fala que Jesus mora nele, mas dá uma olhada, o que ele fala, o que ele faz, a maneira que ele trata as pessoas, não é Jesus que mora nele não, porque eu conheço Jesus. Quando Jesus mora em alguém, a pessoa é diferente, tem outro cara morando aí, não é Jesus. Porque onde Jesus chega muda tudo. Amém? Aonde Jesus chega muda tudo. Não da maneira antiga, segundo a letra, mas agora pelo Espírito. O Espírito Santo mora em mim, então Ele me impulsiona, Ele me direciona para viver uma vida que glorifica a Cristo. Quanta coisa errada fizemos em 2019. Quantas decisões erradas. E falaram pra gente, não faz, eu vou, então vai. Final de 2020 você vai estar de novo aqui ouvindo a última mensagem do pastor Josias. Faz um ano que eu ouvi aquela mensagem. Odres velhos, roupas velhas, odres novos, roupas novas para um ano novo. Se eu tivesse dado ouvido. Me ajuda, Jesus. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. As coisas velhas passaram, aquela vida antiga passou, eu vou ter que renunciar, tem coisas que eu vou ter que dizer não. Olha só esse cara aqui, eu gosto desse cara. Caleb. Quem sabe quem é Caleb? Ok. Josué 14:10, eu termino aqui. Caleb falou assim: e agora eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, após sair do lado do Egito. E agora eis que estou com 85 anos, estou acabado, não tem mais jeito para mim, não consigo fazer mais nada. Foi isso que ele disse? Não, ele disse assim: estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Caleb tinha 85 anos, ele tinha 40, quando Moisés prometeu para ele, quando ele foi um dos 12 espias que foram espiar a terra, e 10 disseram assim: não tem jeito, tem gigante, vai matar a gente, vamos voltar para o Egito, vão ser escravos lá do faraó, e vão ficar lá, porque não tem jeito. Aí Caleb e Josué: não,
Vamos. Quem prometeu foi Deus. Subamos e possuamos a terra. Por causa dessas palavras, Moisés disse a Calebe: a terra tal vai ser sua. Agora o Moisés morreu, aqui Moisés está morto. O líder é Josué. Calebe chega em Josué e diz assim: ei Josué. Josué também já bastante idade, mas forte ambos. Ele diz assim: lembra do que Moisés falou? Eu tinha 40 anos, faz 45, estou com 85. Tá, mas se você ainda quer a terra, eu estou forte. Eu tenho condições de pegar na espada ainda, para lutar e fazer o que for necessário. Sabe que tem muita gente da minha idade que na mente já passou dos 90, já passou dos 100. E tem gente com 70, 80, 90, com a mentalidade de 30, 40, com a mesma força, com o mesmo vigor. Qual é a diferença? A diferença é a estrutura. É a estrutura. Esse prédio aqui do lado, se ele não tivesse descido para baixo, o tanto que ele desceu, alicerce, estrutura, ele não subiria daquele jeito, já teria caído. Foi um ano de fundação, para agora estar bonitinho ali aparecendo. Tem gente que quer começar pelo bonitinho, esquece da raiz, do alicerce. Se a sua estrutura não estiver em Jesus, você pode ter a idade de Calebe, você pode ter a idade de Calebe quando ele recebeu a promessa, você pode ter o dinheiro que você pode ter, se você não tiver a estrutura que Jesus pode dar, 2020 não vai mudar nada. Mas se você deixar Jesus mudar tudo, eu garanto para você que 2020 será diferente, tanto para mim quanto para você.